Muito boa noite, igreja. Muito bom poder falar com vocês essa noite especial, esse culto de oração, onde a gente vai estudar um pouco sobre a palavra de Deus. Infelizmente, não pude gravar o vídeo da mesma forma que a gente tem feito nos domingos e nas outras quartas-feiras, porque a plataforma do YouTube, aparentemente, eu só vou poder usar as lives deles daqui a 24 horas, então não vai ser possível gravar o culto da forma como a gente grava geralmente, nos domingos, nas quartas, né? Então eu peço perdão aos irmãos, né? Era uma coisa que eu podia ter visto antes, acabei não vendo, não me atentando a isso, eu achava que era só chegar e já ir gravando, né? Agora que eu descobri que precisava de um tempo extra para o YouTube dar essa autorização para você, né? Mas, por outro lado, vai ficar tudo bem, porque graças a Deus, a partir de domingo agora, a gente vai poder se reunir pessoalmente, né? Então esses problemas não existirão por enquanto, né? A gente não sabe como é que vai ser, se vai bloquear de novo e tudo mais. Mas, a princípio, nos veremos pessoalmente. Então eu peço perdão aos irmãos por essa questão técnica. E, ao mesmo tempo, incentivo os irmãos a estarem participando conosco do nosso culto presencialmente no domingo. Então, hoje, devido a essa limitação, não conseguiremos fazer todos os nossos momentos do culto, né? Então, eu vou apenas expor, né, a pregação, dando continuidade àquilo que o pastor Vinícius pregou na semana passada, né? Semana passada começamos o livro dos Reis, né, o capítulo 1 de 2 Reis, né? E hoje a gente vai falar um pouco a respeito do capítulo 2. Então, antes da gente, de fato, ler o texto e pensarmos um pouco em como ele se aplica a nós, eu gostaria de orar com os irmãos. Orar por essa quarta-feira, orar por esse dia, por essa semana, para que Deus continue nos guardando e continue nos protegendo nesses tempos tão difíceis que temos passado em nosso país e no mundo inteiro, né? Então, baixe sua cabeça, vamos ter esse momento de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse culto. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos ouvindo a Tua Palavra, o privilégio de podermos compartilhar a Tua Palavra. Sabemos que é um privilégio que poucos têm, Pai. Sabemos ainda que com essas situações, com essas dificuldades provenientes do Covid, muitos têm se dificultado na questão da divulgação da Tua Palavra, Pai. Tem sido um momento triste para o nosso país, um momento triste para muitos dos nossos irmãos, para todos nós, Pai, onde o luto está cada vez mais presente. Que o Senhor nos proteja nesse período, Pai, que o Senhor continue dando força e saúde para todos os nossos irmãos, para que nós consigamos, de alguma forma, Pai, continuar te adorando, continuar lendo a Tua Palavra, expondo a Tua Palavra, para que a gente aprenda mais do Senhor, porque quanto mais nós conhecermos o Senhor, melhor será a nossa vida. E com certeza, Pai, teremos mais meios para passar por qualquer dificuldade em nossa vida. Assim te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, esse vídeo ele não está sendo ao vivo, mas se os irmãos tiverem perguntas, se os irmãos tiverem dúvidas no decorrer do vídeo, os irmãos podem comentar aí, que eu vou estar assistindo o vídeo, aí eu posso responder as perguntas conforme elas forem aparecendo, ou se os irmãos não quiserem comentar no vídeo, mas tiverem alguma dúvida, os irmãos podem me chamar no WhatsApp, ligar, mandar áudio, qualquer coisa que for, para que a gente possa ter deixar as coisas mais claras, né? Se alguma coisa não ficou clara. Então, desde já eu deixo esse aviso para os irmãos, para que a gente consiga se conversar, né? Porque a gente tem aí um alinhamento dentro das coisas que a gente vai conversar aqui hoje. Nesse caminho, peço para os irmãos abrirem as Bíblias agora, no segundo livro dos Reis, no seu capítulo de número 2. Segundo Reis, capítulo 2. O capítulo 2 ele é um capítulo interessantíssimo, né, do livro dos Reis, porque é onde acontece a passagem clássica e muito conhecida de Elias sendo levado pela carruagem de fogo, né, e Eliseu aí assumindo como seu grande sucessor dentro dessa jornada ministerial e profética que Elias estava desenvolvendo dentro da sua nação. Então, vamos ler o texto, né, e aí a gente vai ir conversando em parte sobre ele, né? Então, versículo 1. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu.
E Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram a Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? E ele respondeu: sim, também já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Mais uma vez, Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, como você vive, não deixarei ir sozinho. E assim, os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Eu li até o versículo 8. Essa primeira parte do capítulo 2 de 2 Reis mostra Eliseu acompanhando o seu mestre Elias antes da sua partida. Né? Então, aparentemente, Elias está visitando as escolas dos profetas antes dele se despedir. Né? E escola dos profetas é porque naquela região era muito comum, nessa época, que existissem vários profetas que eles eram ensinados dentro dessa... dentro de como ser um profeta bom aos olhos de Deus, e existia toda essa questão dos profetas que tinham, diferentemente dos profetas que a gente tem aqui na Bíblia, que eles têm livros escritos, né? Temos profetas que eram apenas profetas de boca, eles falavam, não deixaram nada escrito. Dentre esse caso, a gente tem, por exemplo, o profeta Natã, lá de 1 Samuel e 2 Samuel, que conversou com o rei Davi e lhe exortou, como um profeta deve fazer. Mas a gente não tem nenhum escrito do profeta Natã, um livro do profeta Natã, como a gente tem de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Então, esses profetas, eles existiram. E todos eles, nesse período, respondiam à autoridade profética de Elias, que era o grande representante ali dos profetas. Ele era o líder de todos esses profetas. E Eliseu era aquele que daria continuidade ao seu grande ministério profético. Né? O ministério de Eliseu talvez foi até o dobro do tamanho do de Elias, e a gente vai ver o porquê disso no decorrer desse mesmo texto. Então, logo no comecinho, eles estão caminhando para a cidade de Betel, que aparece aqui, né? Eles estavam a caminho de Betel. E Betel, se a gente lembrar bem lá do que a gente viu no livro de 1 Reis, Betel é o lugar onde mais se identifica a questão da apostasia, né? Onde era mais comum o hábito das pessoas abandonarem os princípios do nosso Deus e irem adorar outros deuses, como Baal, por exemplo, que era o grande opositor aí dos profetas do nosso Deus. Então, na continuidade aqui, não fica claro o porquê Elias pede para Eliseu que ele fique para trás, no meio dessa questão da sucessão profética. Então, provavelmente, é um teste de coragem, né, que Elias está propondo para o Eliseu como um discípulo e sucessor. Né? Porque por 2 vezes aqui, Elias disse para Eliseu, né, fica aqui, porque o Senhor me enviou. Né? E Eliseu firme, não, olha, tão certo como vive o Senhor, eu não vou deixar você sozinho. Né? Então, novamente, parece que não tem razão específica para Elias estar fazendo isso com Eliseu, mas o que o texto parece indicar é que é para mostrar mesmo se Eliseu parece já ter entendido o seu papel agora como um profeta que dará continuidade ao ministério que Elias começou. Né? Nesse contexto, eles estão numa guerra contra os profetas de Baal. Existe uma guerra acontecendo entre os profetas e
os servos de Baal. É uma guerra que eu digo no sentido espiritual da palavra, né? Eliseu ele está travando combate direto a esses sacerdotes de Baal. A gente viu Elias fazendo isso no Monte Carmelo. Nós temos algumas outras manifestações no decorrer do livro que mostram que os profetas verdadeiros de Deus estavam em constante combate a essa crença no Deus Baal. E por isso aqui é importante que Eliseu se sinta preparado para isso, ele se sinta pronto para carregar essa função que pertenceu a Elias, que até hoje é um dos grandes nomes aí da religião judaica. Para nós é considerado um grande exemplo de fé e um homem que teve um privilégio, que a gente vai ver aqui nesse texto também, um privilégio que poucos homens tiveram, que ele não passou pela morte, ele foi tomado pelo Senhor, né? Deus não permitiu que ele passasse por esse momento de morte, mas já o pegou para si e o levou aos céus, né? Então, a gente precisa pensar nessas coisas, precisamos entender para quem é esse texto e para quem Eliseu, para quem o autor do livro dos reis está direcionando esse texto, né? Indicando que aqui Deus está continuando a sua provisão, continuando a sua proteção ao povo de Israel, não permitindo que o povo ficasse sem uma referência profética, mas dando ao povo um homem que era tão profeta, né? Ou tão servo dele, tão capaz de exercer, continuando essa luta contra Baal, como o próprio Elias. E Eliseu se enquadra dentro desse molde. Então, os profetas, né, como já citei, os profetas que surgem nesse texto, eles não deixaram nenhum registro escrito, eles foram servos de Deus e eles estavam sempre submetidos a um profeta maior. Então, por exemplo, já houve casos em que Samuel foi essa grande referência, Elias e Eliseu posteriormente, né? E nesse caso, Deus já tinha revelado até para eles que Elias partiria nesse dia. Então, nesse cenário, nessa cena, né, onde Elias e Eliseu estavam caminhando, andando em direção a Betel e depois a Jericó, Eliseu já sabia, Elias provavelmente já sabia, e esses profetas também já sabiam do que ia acontecer. Já sabiam que naquele dia o Senhor ia tomar Elias. Então, não eram profetas, falsos profetas, não eram profetas que estavam fingindo alguma coisa, eram profetas de fato que serviam ao mesmo Deus que Elias e Eliseu, né, estavam submetidos à autoridade profética de Elias e depois passariam a seguir Eliseu. Então, drasticamente, né, a partir do versículo 7, o cenário muda para Jericó, né, e não é à toa, porque Jericó, como a gente lembra lá no livro de Josué, Jericó é a primeira cidade cananita que é conquistada pelos hebreus. Depois que os hebreus saem do deserto, depois que eles ficam uns 40 anos no deserto e eles entram na Terra Prometida, Jericó é a primeira cidade em Canaã que o povo conquista. E isso tem um valor simbólico muito importante nesse texto aqui, porque a ideia é transmitir a mesma sensação ou a mesma intenção que era transmitida entre Moisés e Josué. Assim como Moisés está para Elias, Josué está para Elias, né? Então, o que está acontecendo aqui é que o texto está mostrando para nós que existe uma relação muito forte entre essas duas épocas. Moisés era o grande líder espiritual e passou o seu bastão, passou a liderança para Josué, que era um líder também igualmente escolhido por Deus, igualmente provido das atribuições espirituais que Deus precisava, que Deus queria que um líder tivesse, e da mesma forma isso acontece com Elias e Eliseu. O povo não ficou desprovido depois da morte de Moisés. Deus deixou um homem igualmente capacitado para cuidar do povo como líder. E dessa mesma forma está acontecendo aqui em 2 Reis. Elias está partindo, e Elias, mesmo sendo um grande profeta, um grande homem de Deus, um homem que efetuou obras incríveis, milagres descomunais, esse homem será substituído por outro que não vai deixar nada a desejar, que tem as mesmas atribuições espirituais, tem a mesma autoridade dada por Deus a ele. Então, esses paralelos vão ficar mais claros ainda no decorrer do texto, mas é só para a gente ter uma ideia de que a Bíblia, ela muitas vezes tem essas preocupações de mostrar para a gente que as histórias elas têm alguns pontos em comum, e isso serve até para deixar os textos com mais impacto, né? E a gente vai caminhar mais nesse sentido. Então, eu vou ler agora do versículo
O versículo 8 mesmo, né? Então Elias pegou o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados e ambos passaram a seco. Então, esse milagre que Elias faz é uma referência direta e clara, né, a outro milagre que aconteceu, que foi a abertura do mar para que o povo passasse. E posteriormente, o Jordão mesmo foi aberto por Josué. Então, Elias está dando esse indicativo, olha, assim como Moisés partiu e deixou um sucessor, eu estou efetuando milagres, eu estou partindo, mas eu deixarei um sucessor igualmente capaz, preparado e o mais importante de tudo, respaldado por Deus, né, com a devida autorização de Deus. Então, não importa, basicamente, assim, os atributos humanos, eles são importantes, eles são cruciais muitas vezes, né? Mas o que importa nessa questão toda é que Eliseu, ele foi escolhido por Deus para ser esse sucessor qualificado de Elias. Então a gente vai dar prosseguimento aqui. Agora, eu vou ler do versículo 9 até o 12 agora, onde diz assim: quando eles tinham passado do Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: eu quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. E enquanto eles iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu no redemoinho. E ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Né? Então, esse texto aqui a gente pode dividir ele também em duas partes, né? Em primeiro, logo no começo, quando eles passam do Jordão, né? Elias pergunta para Eliseu o que ele quer que faça, né? E aí Eliseu pede para Elias a porção dobrada, né? Como um filho mais velho pede para o seu pai, né? O filho mais velho, a gente sabe no Antigo Testamento, ele tinha direito à porção dobrada. A gente viu isso em Gênesis, a gente viu isso em outros textos que a Bíblia apresenta para nós, né? Mas a herança que Elias tinha, ela não era terrena, mas era a questão do poder espiritual, né? O texto não deixa claro também por que Elias responde que era um pedido difícil, né? Visto que Deus já tinha ordenado Eliseu para suceder Elias, né? Então provavelmente era uma espécie de teste também, assim como tinha feito lá no versículo 2. Provavelmente Elias queria dizer: olha, vamos ver se você tem fé mesmo naquilo que está para acontecer aqui. Vamos ver se você acredita de fato que hoje eu vou ser levado aos céus. Então, aparentemente é isso que acontece, porque Elias diz, né, no versículo 10, você fez um pedido difícil, né, mas aparentemente não tem razão para ser um pedido difícil, porque Deus já tinha dado essa palavra, né, já tinha ordenado Eliseu para isso. Então parece que foi um tipo de teste com Eliseu. E Eliseu, como a gente vê, ele não teve problema nenhum em seguir isso, porque ele foi escolhido, ele ficou de fato e presenciou essa subida de Elias aos céus, numa das passagens mais bonitas da Bíblia, numa das passagens mais poéticas e emblemáticas que a gente tem da palavra de Deus, e pode-se dizer até difíceis, né? Porque realmente para a gente compreender isso hoje é algo muito difícil, né? E a gente vai também falar mais um pouco. Então, dentro desse versículo, no versículo 11 e 12, né, que é quando tudo acontece, que é quando de fato Elias é levado aos céus, a gente vê que o exército divino, ele foi até Elias, né? Então, por que a gente diz exército divino, né? Porque na Bíblia, tanto carros quanto fogo, eles têm forte revelação com essa questão da revelação de Deus, né? Então, as tempestades, raios e nuvens de tempestade, elas representam o trono divino, né? Como a gente vê ali em Ezequiel 1, Abacuque 3:8, as nuvens de tempestade têm essa representação de trono divino, né? E os raios de fogo aparecem na Bíblia muitas vezes como armas divinas, como em Salmo 18, acho que é Abacuque 3:11, é o texto que também mostra essa questão das armas divinas sendo representadas por raios de fogo.
Então, em resposta a isso, a gente tem aqui nos versículos 13 e 14, mostrando pra gente, né, que então levantou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias, que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para dois lados e Eliseu passou. Impressionante como isso acontece. Quando o versículo 12 termina, diz que Eliseu rasgou as suas vestes em duas. A gente conhece vários outros textos na Bíblia que citam as pessoas fazendo isso, né, rasgando as vestes, como um sinal de luto, como um sinal de tristeza, né, como um sinal de pesar pela morte de alguém. E além dessa razão, né, de Eliseu ter ficado triste, né, porque mesmo ele entendendo que a ida de Eliseu aos céus representava uma vontade divina muito forte, naturalmente ele tinha sentimentos por Elias, né, era um amigo muito próximo, era um mentor muito próximo. Então, naturalmente, podia existir essa espécie de luto ou de pesar pela morte do seu mestre. Por outro lado, ele rasgou as suas vestes e pegou as vestes de Elias, o manto de Elias, representando assim que agora o manto profético, né, a autoridade profética, agora estava com Eliseu. E notem, gente, isso não acontece nos dias de hoje. Hoje em dia, essas questões de manto profético, roupa espiritual, roupa sagrada, isso não existe. E mesmo aqui nessa época, não se é atribuído ao manto em si o poder espiritual de algo, mas assim uma representação de algo maior. Então, nesse caso aqui, o manto que Eliseu veste de Elias, não é o manto em si que dá o poder para que Eliseu efetue todos os milagres que ele vai efetuar no decorrer do livro de 2 Reis. Mas o que faz isso acontecer é único e exclusivamente o poder de Deus. O manto aqui ele serve apenas como uma representação disso. É apenas uma forma de indicar que agora Elias foi levado aos céus e Eliseu agora passa a ser esse grande representante de Deus dentro da terra de Israel. Representante de Deus porque é a voz profética, né, que fala em nome do Senhor, que manda as mensagens que o Senhor quer mandar ao seu povo. Então isso simboliza o seu chamado profético. E aí a gente tem na continuidade algumas situações que comprovam, né, que essa nova posição de Eliseu, ela é autenticada pelos poderes miraculosos que Eliseu demonstra. Né? Então, por exemplo, logo quando ele sai aqui, eu acabei de ler, né, do versículo 13 e 14, que levantou o manto de Elias, que havia caído, né, pegou o manto, bateu com ele nas águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? E quando bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Então, novamente, né? Então, logo de cara, o autor do livro aqui de 2 Reis já mostra para nós que Eliseu não só era o sucessor de Elias, mas ele conseguia também efetuar os mesmos milagres que Elias efetuou. O último milagre de Elias qual foi? A gente leu nos versículos anteriores, no versículo 8, 7 ou 8. Né? O último milagre de Elias foi justamente abrir o Rio Jordão para que ele pudesse atravessar. E qual foi o primeiro milagre que Eliseu executou? A mesma coisa. Abriu para que ele pudesse passar. Então, é visto que o poder de Deus está com Eliseu, tanto quanto estava com Elias. E da mesma forma que Moisés abriu o Mar Vermelho e Josué abriu o Rio Jordão para o povo passar, agora a gente tem a mesma coisa acontecendo aqui. Elias abriu também o Rio Jordão para que ele passasse, e Eliseu agora também conseguiu abrir para que eles passassem. Né? O poder de Deus se manifestando na vida desses homens. Né? Não são os homens que fazem esse milagre, mas é Deus que dá essa capacidade para que eles mostrem que são servos de Deus, e com isso tem autoridade profética para julgar e expor à nação as vontades do Senhor. Então, eu vou ler agora do 15 até o 18, que diz assim: os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó viram isso e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Foram ao encontro de Eliseu e se prostraram diante dele em terra, e disseram a Eliseu: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Deixe-os ir em procura do seu mestre. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não,
não mandem ninguém. Mas eles insistiram com ele, até que constrangido lhes disse: podem enviar os homens. E enviaram 50 homens, que os procuraram durante 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó, e lhes disse: eu não disse que vocês não deveriam ir? Então, essa parte do texto mostra que a lealdade e convicção de que ele era o sucessor de Elias, né? Porque somente Eliseu sabia o que de fato tinha acontecido naquele momento, né? Deus escolheu Eliseu para ser o sucessor de Elias. Claro, a gente vê por inúmeros fatores e tudo mais, mas essa comprovação de que Eliseu é o homem escolhido se dá porque Eliseu presenciou tudo o que aconteceu com Elias. Eliseu presenciou o momento em que Elias foi levado aos céus. E isso é muito importante. Esses outros profetas, por mais que eles soubessem que Deus levaria Elias, eles não sabiam como isso ia se dar, né? E essa questão toda aqui se dá por isso. É porque eles estão querendo procurar o corpo de Elias, talvez para prestar alguma homenagem, talvez para sepultá-lo de uma maneira que fosse apropriada, né, para um grande sacerdote, um grande profeta que ele era, né? Mas isso não foi possível, né, porque assim Deus não permitiu, né? Possivelmente o povo teria feito um grande monumento, né, em relação a Elias, podia ter feito do túmulo dele algo que pudesse ser venerado, né? Nós sabemos que a população nessa época estava numa das fases, né, mais fortes da idolatria. Então, é possível que Deus, na sua soberania, no seu entendimento supremo de tudo o que acontece, não permitiu que Elias ficasse, né? Queria tomar Elias para si mesmo, não dando satisfação aos demais do porquê que ele fez isso, né? Deixando que eles ficassem mesmo com perguntas sem respostas, porque era assim que deveria ser, essa era a vontade dele. O que cabia a esses homens, e coube a Eliseu também, era continuar essa batalha, essa guerra contra o culto a Baal. E é isso que esse texto mostra aqui pra gente, né? Que a preocupação com Elias, nessa época, era algo que também não era importante, assim como hoje também não é. O que a Bíblia revela para nós é que Deus tomou Elias para si. Os seus desígnios, as suas vontades em relação a isso, são claras a ele. E isso não cabe a nós questionar, né? E não cabia a esses homens aqui, também não cabe a nós hoje em dia. O que cabia a esses homens, e pode-se dizer que em partes também fala conosco hoje, é essa luta incessante para a propagação da verdadeira fé no verdadeiro Deus, em oposição àqueles que pregam coisas contrárias ao que a palavra de Deus nos ensina. Então é essa missão que Eliseu é chamado para executar, e que esses profetas também devem se esmerar para continuar. E não se preocupar apenas com a morte de Elias, o que aconteceu com Elias, onde ele está, por que ele foi levado e tudo mais. Mas não, o trabalho não para. A guerra contra Baal e contra o culto a Baal continua nesse caminho. Nós temos agora... vou ler agora do 19 até o 22, que é outro milagre também que Eliseu executa. Que os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que a cidade é bem situada, como o senhor pode ver, porém a água não é boa, e a terra é estéril. E aí ele disse: tragam-me um prato novo e ponham nele sal. E eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte e jogou o sal na água, e disse: assim diz o Senhor, tornei saudável essa água, ela não será mais causa de morte, nem de esterilidade. Então, essa é a história que legitima Eliseu como um novo profeta. E aí eu digo legitima porque aquele milagre que ele efetuou, saindo do monte e atravessando o Jordão, é um milagre que só foi visto por ele mesmo. E Deus, obviamente, não tinham pessoas ali vendo. Quando eu coloco aqui que essa história legitima ele como profeta, é no sentido que agora as pessoas viram que ele era o verdadeiro sucessor de Elias. As pessoas puderam ver agora que ele executa milagres da mesma forma que Elias executava. Ele executa atividades, né, e funções espirituais e divinas que Elias também fazia, né? Então Elias, ele era da mesma forma, Eliseu, ele era poderoso da mesma forma que Elias, para abençoar e amaldiçoar em nome do Senhor. Então a gente tem essa questão do sal, né? O sal, ele está sempre associado com aliança, e ele também está incluído nas ofertas
as ofertas ao Senhor que são dadas no livro de Levítico, né? Então, o sal está associado também a essa questão da pureza, da limpeza, de algo que está realmente puro, né? Então, obviamente, esse ato é um ato simbólico, né? Porque um pouco de sal, né, que ele coloca, não teria efeito sobre uma nascente completa de um rio, né? Então, essa descontaminação da água, obviamente, ela foi feita por meios sobrenaturais. Né? Um pouquinho de sal jogado ali, naturalmente, se jogar, né, se eu pego e jogo, não vai fazer diferença nenhuma. Mas a questão é, esse pouco que Eliseu jogou, foi um ato simbólico indicando que Deus tinha feito essa transformação. Então a gente tem aí, logo após a saída de Eliseu, né, quando ele assiste à morte de Elias, né, Elias sendo levado, então a gente tem essas histórias. A primeira delas, que ele abre o mar, ele abre o rio, né, assim como Elias fez. Ele é questionado a respeito do corpo de Elias pelos outros profetas, mas ele mesmo mostra que ele não está preocupado com isso, porque a preocupação dele agora é seguir em frente. Ele é a testemunha ocular do que aconteceu com Elias, e por isso não havia preocupação da parte dele, porque ele sabia o que tinha acontecido e queria que aqueles homens também tivessem essa mesma preocupação, né? E a última parte aqui, até o 22, é essa cura das águas ao redor de Jericó. Então mostra que a fidelidade de Deus em favor do seu povo. Deus continua fiel. Deus continua fiel às suas alianças, fiel às suas promessas, né? E o povo de Israel ainda continua sendo o seu povo escolhido. E por isso ele não deixa de cuidar dele, não deixa de proteger ele. E é essa função que Eliseu agora representa, né? E, para fechar, a última parte do texto, né, que é talvez a parte mais difícil, né, uma das partes da Bíblia que a gente costuma até fazer piada, a gente brinca, né, com isso, tal. Eu brinco bastante com meu pai sobre essa passagem também, mas ela mostra um princípio muito sério da palavra de Deus, né? Eu vou ler para a gente ter uma ideia. 23, versículo 23. Então Eliseu partiu dali para ir a Betel. Estando ele a caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: Suba, seu careca, suba, seu careca. Eliseu se virou para trás, viu os rapazinhos e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Novamente, só para a gente entender, a gente vai explicar esse texto com um pouco mais de cuidado. Mas Eliseu agora está a caminho de Betel. Betel, novamente, como a gente falou lá no começo, era o centro dessa apostasia no reino de Israel. Então, não era nenhuma surpresa encontrar jovens que iam tratar um profeta com esse desrespeito. Porém, tem um grande fator agravante aí. Tratar um profeta com desrespeito era como desrespeitar o próprio Deus. Essa era a função aqui, essa era a questão aqui. Quando os meninos, né, os jovens apóstatas aqui, né, os jovens aqui que estavam desrespeitando Eliseu, quando eles caçoam de Eliseu, quando eles instigam Eliseu, quando eles brincam com a aparência de Eliseu, eles não estão sendo jocosos apenas com Eliseu, mas eles estão brincando com o próprio Deus. Porque Eliseu agora é o representante de Deus dentro daquele país. Eliseu é o representante da vontade de Deus para a nação. E ele pode abençoar e amaldiçoar em nome do Senhor. Então, no texto anterior, na parte anterior, né, sobre as águas que Eliseu purifica, Eliseu está abençoando em nome do Senhor. Só que agora, devido às palavras desses homens, eles estão sendo amaldiçoados. Então, esse grupo devia ter pelo menos umas 50 pessoas, né? Porque 42 foram despedaçados, né? O texto, a Bíblia geralmente relata que se fossem todos, a Bíblia diria, os ursos despedaçaram todos, né? Então despedaçaram 42 deles. 42 deles pode indicar que haviam mais nesse grupo. Então a gente pode colocar que era um grupo de repente, 50, 60 pessoas no máximo, não sei. Era um grupo grande ali que estava fazendo piada e zombando, né, escarnecendo de Eliseu. Então, 50 pessoas caçoando de alguém, isso pode representar uma séria ameaça à integridade física do profeta. Eu não sei, mas de repente ele pode ter até pensado que aquele grupo, né, vai saber, se de repente essas piadas, essas acusações, ou de repente essas piadinhas aqui, né, de careca e tudo mais, essa zombaria, vai saber se essa zombaria com Eliseu não podia crescer para algo maior.
né? Se de uma zombaria não pudesse partir para uma agressão, ou para esses jovens até tentarem algo em relação à integridade física de Eliseu, visto que ele era um profeta que lutava contra o culto a Baal, e ele estava em Betel. Esses jovens eram de Betel, que era uma cidade altamente apóstata. Era uma cidade que já não tinha mais adoração ao nosso Deus, já adorava a Baal e a outros deuses. Então vai saber também se esses homens, rapazes, né, não partiriam para algo mais físico em relação a Eliseu. E Eliseu, naturalmente, os amaldiçoou, porque entendeu que esse desprezo pelos profetas que foram chamados divinamente é desastroso para o povo de Deus. Então esse texto, ele parece brutal, ele parece desproporcional à força que Eliseu está usando aqui, mas na verdade o princípio ele é bem simples da gente entender, né? Desprezar profetas divinamente chamados é como desprezar o próprio Deus. E desprezar os profetas é desastroso para o povo de Deus. O povo precisa ouvir os seus profetas. Esse povo aqui precisava ouvir os seus profetas, porque os profetas é que falavam a respeito das coisas que Deus tinha a os dizer. Os profetas eram a boca de Deus nesse período. Então, desprezar os seus profetas, zombar dos seus profetas, é algo que não levaria eles a bons caminhos. Então, essa passagem, esse acontecimento, esse fato, ele tem como grande princípio, como grande valor, mostrar para nós que Deus não tolera que se zombem de si próprio. Porque zombando do profeta, estava zombando do próprio Deus. Deus não tolera que se brinquem com ele. Não tolera que se brinquem com as suas decisões. Se ele decidiu que Eliseu agora era o profeta, Eliseu agora era o homem que seria a voz profética na nação, não se pode zoar dele. Não se pode zombar dele. Porque ele pode amaldiçoar e abençoar em nome de Deus. Então, é um homem que precisava ser tratado com respeito, como Deus também deveria ser tratado com respeito. Então, esse era o grande perigo que o texto de 2 Reis está alertando aqui para o povo, lembrando eles desse fato que aconteceu. E o último versículo fala da seguinte forma: dali Eliseu foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Então, a narrativa agora está completa. O texto agora está completo. O Eliseu, ele termina a sua viagem, toda essa trajetória de Eliseu, que ele começou com Elias, passou ali para conversar com os profetas, deixou os profetas, foi com Elias, Elias foi subido ao céu, Eliseu conversa de novo com os profetas, depois Eliseu purifica as águas, depois Eliseu passa com os garotos lá que estavam zoando ele, manda os ursos comerem, e agora ele vai para o Monte Carmelo. A jornada, agora, esse ciclo da jornada acabou, né? Toda essa viagem dele termina com uma visita no Monte Carmelo. O Monte Carmelo, aquele mesmo monte que anos antes foi cenário da grande vitória de Elias contra os profetas de Baal. E agora, o texto acaba com ele passando pelo Monte Carmelo e dali ele foi para Samaria. Então agora, esse retorno a Samaria representa a continuidade dessa guerra contra o culto a Baal. Então, resumindo esse texto, esse texto ele conta para nós que a liderança profética é passada de Elias para Eliseu. E essa posição nova de Eliseu, ela é autenticada por Deus por meio de vários milagres executados por Deus. E aí você me pergunta, já caminhando para o fim, né? Aí você me pergunta, Lucas, o que isso tem para nós hoje? O que essa história pode servir de exemplo para a nossa realidade hoje? Né? Cubatão, Santos, São Vicente, século XXI, 2021. Né? E eu te digo, essa história ela nos mostra que Deus é um Deus que cuida e zela pelo seu povo. É um Deus que permanece fiel às suas promessas, às suas alianças. O povo não ficaria desamparado nesse tempo sem Elias, porque Deus cuidou para que houvesse uma substituição uma substituição profética de forma correta, para que o povo continuasse tendo um profeta em quem olhar, um profeta a quem ouvir quando Deus falasse. E da mesma forma, hoje em dia, Deus, esse mesmo Deus que cuidou do povo de Israel, permanecendo fiel à sua aliança, deixando bons líderes e boas pessoas que cuidassem do povo, esse mesmo Deus é o Deus que hoje nos provê o cuidado. É o Deus que não nos desampara. É um Deus que permanece fiel, antes de tudo, a si próprio. É um Deus que, mesmo não precisando, porque Deus não precisa cumprir
os seus próprios mandamentos, ele está acima deles, ainda assim é um Deus que nos mostra que devemos confiar nele. Devemos continuar crendo que sobre tudo que acontece no mundo, e principalmente nessa nova fase em que nós estamos vivendo, né? Tudo que acontece, Deus está controlando. Deus não é pego de surpresa. Existe sempre um plano, existe sempre uma sequência de acontecimentos pré-ordenados por Deus, para que assim ele continue sendo glorificado por todo o decorrer da história. Amém, irmãos? Por hoje é isso. Lembrando, se ficou alguma dúvida, se os irmãos tiverem algum questionamento, eu vou comentar aqui eu vou estar aqui no vídeo comentando, e se tiverem mais dúvidas, podem mandar mensagem, podem conversar no WhatsApp, podem me ligar, qualquer coisa, e a gente pode entrar em contato em relação a isso. Amém, irmãos? Deus os abençoe muito. Abraço e até domingo.